Tema de hoje: Noé e suas convicções. Noé tinha suas convicções. E para praticar, para viver o que ele praticou e viveu, só mesmo sendo uma pessoa de muita convicção. Nós estamos vivendo um tempo difícil ainda. Um tempo em que existem muitas pessoas com medo, muitas pessoas desistindo, muitas pessoas tirando a própria vida e trazendo para o lado cristão ou para o lado espiritual, muita gente fraca na fé, está cabisbaixa, está triste, está deixando de servir a Deus, de acreditar em Deus. Nós vivemos um tempo difícil, como eu disse. Noé estava vivendo um tempo difícil. E para a gente entender o que ele estava vivendo, quero ler com os irmãos, você que trouxe a sua Bíblia, livro de Gênesis, fácil, né? Primeiro livro da Bíblia, capítulo 6. Vamos ler juntos. Glória a Deus. Graças a Deus, ouvi um aleluia, glória a Deus, né? Deus é bom. Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 5, você que está em casa, vai aparecer aí, mas se você quiser acompanhar, né, tirar a chamada poeira da Bíblia, tal, abrir aquele esquema, né? Leia aí. Gênesis capítulo 6, versículo 5. Diz assim o texto: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Pausa aí. Qualquer semelhança com o que nós vivemos hoje é mera coincidência, tá? Volte aí, versículo 6. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Uma outra pausa, entenda essa expressão arrependeu-se, essa expressão, a tradução trouxe isso do original, mas não é bem isso que quer dizer o que Deus sentiu, mesmo porque a própria Bíblia diz que Deus não é homem para se arrepender, é que Deus sabe de todas as coisas, e mesmo sabendo de todas as coisas, o homem tinha livre-arbítrio, fez o que fez, chegou aonde chegou, e por isso Deus teve esse sentimento no coração, que, como eu disse, veio traduzido como arrependido, mas não é bem isso que Deus sentiu, é aquela tristeza, é aquela decepção. Volte para o texto, versículo 7. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais e os pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. Versículo 8. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Versículo 9 conta a história da família de Noé. Esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre o povo de sua época. O texto diz que ele andava com Deus. Versículo 10, Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Versículo 11, ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Versículo 12, ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta. Versículo 13, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Versículo 14, você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, divida-a em compartimentos e revista-a de piche por dentro e por fora. Versículo 15, faça-a com 135 metros de comprimento
22 metros e meio e 13 metros e meio, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. 16, faça ali um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Versículo 17, eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá. Versículo 18, mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Versículo 19, faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. Versículo 20, de cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande e de cada espécie de animal pequeno que se move rente ao chão, virá um casal a você, para que sejam conservados vivos. Versículo 21, e armazene todo tipo de alimento para que você e eles tenham mantimento. Versículo 22 e último, Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Só até aí. Me chama a atenção hoje, eu já falei sobre esse texto durante este ano, mas o que chama a atenção na minha vida hoje, para a gente estudar aqui, é a fé de Noé. Irmão, para você, irmão, para eu e você entendermos isso, a gente tem que ver a que nível esse homem se relacionava com Deus. Que tipo de fé ele alimentava diariamente no seu relacionamento com Deus. Ele tinha 3 filhos, ele também tinha 3 noras, tinha sua esposa. Eu imagino, como todo ser humano, esse homem, os seus filhos ainda pequenos, ele tinha o desejo de falar com Deus, de se relacionar com Deus. E imagino que os seus filhos olhavam para ele e pensavam assim: com quem será que papai está falando? Ele fala ao Deus dará, ele fala ao nada, ao vento. Até que Noé trouxe os seus filhos para perto como um bom pai, como um homem temente a Deus, e os ensinou sobre Deus. Conheceu Deus. Falou: olha, nós temos um Deus que nós não podemos vê-lo, mas Ele é o Criador de todos os céus, de todo o céu, de toda a terra, de todo o universo. Esse Deus tem todo o poder nas suas mãos. Esse Deus, Ele tem misericórdia e teve misericórdia de nós. Nós levantamos pela manhã porque esse Deus providencia o ar. Nós nos alimentamos porque esse Deus criou esta terra. Nós temos algo para trabalhar, para sustentar as nossas vidas, porque esse Deus nos sustenta, esse Deus nos alimenta, esse Deus nos guarda. Vocês, meus filhos, vocês não podem vê-lo, mas se vocês tiverem esse tipo de relacionamento que eu tenho com Ele, vocês podem senti-lo. E se vocês sentir a presença desse Deus vivo na vida de vocês, vocês vão ver que gostoso é estar na presença de Deus, de cultuar a Deus, de curtir Deus. Eu imagino que Noé teve esse papo com os filhos, porque Deus fala com ele e diz assim: Noé, o povo que existe nessa terra, o pensamento do coração deles está totalmente voltado para o mal. Eles não fazem mais nenhum tipo de coisa boa, é só coisa ruim. Eles estão se destruindo, eles não me buscam mais, eles não querem mais ter relacionamento comigo, eles estão vivendo a vida que escolheram viver, e a vida que eles escolheram viver está chegando em um nível que, ao meu coração, eu não suporto mais ver isso.
Então eu decidi destruir. Agora, a você, Noé, você que é um cara temente, você é um cara que me busca, você é um cara que tem um relacionamento comigo, eu ouço as suas orações, eu vejo a sua vida, você foge do mal, você tem um coração bom, você busca viver uma vida saudável, então eu vou poupar você e vou poupar a sua família. Aí Noé ouviu aquilo e falou: poxa, obrigado Deus, que bom. Beleza, só que é o seguinte, você precisa fazer uma arca, um barco, e esse barco vai ser nessa medida tal, X, Y, Z, W, 3 andares, tamanho assim, largura assado, abertura em cima. Depois que você terminar de construir, eu vou mandar a você um casal de cada tipo de animal que vai entrar na arca, e você vai entrar com a sua família, e eu vou, depois que você entrar, mandar água, mandar chuva, e vou acabar com toda essa raça, com todas essas pessoas que tem. Irmãos, eu fico imaginando o que passou na mente, no coração de Noé. Porque você há de convir comigo que não é fácil um cara que tem uma vida reta, justa, de repente Deus fala para ele assim: agora você vai precisar inclusive trabalhar dobrado para construir um negócio que vai ser uma bênção para a tua vida, vai livrar a tua vida. Se Deus tivesse falado isso para qualquer um daqueles outros, eles iam dar risada, eles iam dar as costas. Mas a fé que Noé tinha no seu coração relacionada a Deus, o levou a ouvir, acatar e praticar. Como eu disse de outras vezes aqui, você já deve ter ouvido outros pregadores falar sobre isso. Meu irmão, não foi fácil para Noé administrar tudo isso. Viver uma vida paralela ao que o mundo estava vivendo. O mundo comendo, bebendo, se divertindo, praticando sexo ilícito, roubando, matando, se destruindo, vivendo a vida como que se não tivesse problema nenhum. E ele, sabendo de tudo isso, trabalhando diariamente para cumprir algo que Deus tinha falado para ele. Agora, eu estou falando de fé, irmãos, porque Noé nunca tinha visto uma inundação, e Deus falou para ele que ele ia mandar águas e inundar tudo. Como isso vai acontecer? Noé nunca tinha visto uma estrutura como Deus mandou ele construir. Como é que eu vou construir algo que eu nunca vi na minha vida? Um barco dessa proporção? Ele nunca tinha visto um barco, e principalmente um barco sobre as águas. Porque até então, na onde ele estava, segundo o texto de Gênesis, não havia chovido ainda na face da terra. A água, ela era como orvalho, algumas vezes ela brotava da terra, e o máximo que caía, se caísse, era um orvalho, alguma coisa assim bem... E para alguém que nunca viu uma chuva forte, uma inundação, um barco flutuando, do peso que tem, a medida que foi passada, flutuando em cima de uma água, só uma cara que tem muita fé em Deus para acreditar e fazer o que Deus mandou. Por isso que às vezes, meus irmãos, ou na maioria das vezes, servir a Deus, acreditar na palavra dele, é loucura para as pessoas lá de fora. Só realmente quem tem um relacionamento com Deus, que crê na sua palavra e pratica. Aí é um ato de fé. Em Hebreus capítulo 11, versículo 7, acompanha aqui no telão, o texto diz que pela fé, Noé, quando foi avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, ele não sabia de nada, movido por santo temor,
Ele construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz que a fé é o firme fundamento daquilo que você não vê, mas você espera. Se você tem um relacionamento com Deus, se você conhece Deus, se você ouve Deus falar contigo, se você sente a presença dEle, se você crê na palavra dEle, era o caso de Noé. Ora, por mais loucura que fosse o que Deus falou, poxa, se Deus falou, eu vou fazer. Mas como é que eu vou fazer? Como é que eu vou construir? Eu não tenho capacidade. Meus irmãos, ele já tinha uma idade avançada para a época. Eu não tenho capacidade, mas se Deus falou, Ele vai providenciar meios, Ele vai dar capacidade, Ele vai de alguma forma dar recursos. Se Deus falou para fazer, eu vou fazer, porque Deus vai me dar todas as condições para eu fazer. O que é isso? Fé. É o firme fundamento das coisas que você não vê, mas você espera porque sabe que Deus está por trás, comandando tudo. Meu irmão, seja franco, quando esse ano começou, 2020, nós tivemos, na verdade, 6 dias de comunhão e plantio em janeiro deste ano. Nós oramos para abençoar 2020. Nós declaramos que seria um ano de bênção. Declaramos que seria um ano de mudanças. Declaramos que a mão de Deus estaria estendida para as nossas vidas, nos guardando para esta obra. E aí chega no final do ano, a gente ainda está no meio de uma pandemia, a igreja passou 2 meses, quase 3 meses fechada, voltou, retornou com os cultos que nós retornamos limitados a um número. Tínhamos no começo uma audiência muito maior do que temos hoje pela internet, porque as pessoas assistiam. Hoje não tem mais atrativo, né? As coisas estão se ajustando, mas ninguém em sã consciência podia imaginar que começo de 2020, ou no final de 2019 para 2020, no culto da virada que a gente teve aqui, a gente jamais poderia imaginar que nós viveríamos, por exemplo, uma pandemia como nós estamos vivendo. Quem é cristão imaginava o seguinte: vai chegar 2020, Deus está no controle, eu creio na bênção dEle, eu creio na provisão dEle, eu vou me submeter a Ele, e aquilo que Deus determinar sobre a minha vida vai acontecer em nome de Jesus, porque eu creio em Deus. Eu creio que Jesus vai voltar, eu creio que a volta dele está cada vez mais próxima. Então nesse ano de 2020 eu vou orar mais, eu vou jejuar mais, eu vou ler a Bíblia, eu vou me aproximar de Deus. Por quê? Porque eu sei que isso vai acontecer. Agora, a pandemia ninguém imaginava. Ninguém imaginava. Talvez os políticos, mas eles preferiram deixar o carnaval acontecer, e ali a proliferação desse vírus aconteceu de uma forma assustadora. Se nós, irmãos, por que eu estou falando de Noé? Porque Noé, ele viveu anos, segundo a Bíblia, segundo estudiosos, Deus a partir de Noé determinou que o homem viveria 120 anos. O homem não viveria mais 900, 800, 700, 600. Ele viveria no máximo 120 anos. E segundo estudos, Noé levou de 100 a 120 anos para construir a bendita arca, o bendito barco. Para ele ter ajuda, se os filhos dele não tivessem o mesmo temor que ele tinha no coração em relação a Deus, eu duvido que eles ajudariam seu pai. Porque o mundo da época era um mundo que não tinha carro, não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha
casas como nós temos hoje, roupas como nós temos hoje, bens como nós temos hoje, não tinha nada disso. Mas era um mundo que tinha gente que habitava em tendas, habitava em alguns tipos de casa, as pessoas se relacionavam, as pessoas comiam, as pessoas bebiam, as pessoas ficavam bêbadas, as pessoas se prostituíam, as pessoas mentiam, as pessoas matavam, as pessoas roubavam. Era uma outra época, mas era assim que era a vida na época de Noé. Aí Deus vem e fala o seguinte: escuta, eu vou acabar com essa geração, com esse povo, não dá mais. Não foi para isso que eu criei eles. Eu criei eles, inclusive você, não é? Para que vocês fossem umas pessoas diferentes. Não era para chegar nesse nível. O jeito que chegou vocês não tem mais jeito. E eu imagino os filhos de Noé, as noras de Noé, a mulher de Noé. Irmão, se Noé não tivesse falado de Deus para eles, eu duvido que eles estariam ajudando. Como foi no caso, por exemplo, de Ló. Porque Ló, quando ele estava lá em Sodoma, naquelas duas cidades, Sodoma e Gomorra, ele estava numa delas, com a sua mulher e as suas filhas. E as filhas e a mulher estavam tão ligadas naquele tempo, naquele mundo que eles estavam vivendo, que era a mesma coisa. Prostituição, homossexualismo, lesbianismo, roubo, morte, engano, mentira, era a mesma coisa. E as filhas de Ló com a sua mulher, quando os anjos chegaram para alertá-lo, porque Deus teve misericórdia por causa de Abraão, as filhas e também a mulher, o texto diz que os anjos tiveram meio que empurrar, dizendo assim: ó, sai logo daqui. E nem olham para trás. E você sabe que a mulher de Ló não resistiu, porque o coração dela estava lá. E ela olhou para trás e virou uma estátua de sal, segundo o texto. Diferente disso, você vê na família de Noé, filhos, noras, esposa, que estavam totalmente com o coração voltados também para Deus. Porque para construir um barco do tamanho que ele construiu, irmã, um homem só ia demorar talvez o dobro. Mas a fé que ele tinha era tão contagiante, que os seus filhos entenderam o chamado de Deus e viveram 100 anos. Imagina, meu irmão, você viver 100 anos num lugar onde está todo mundo se divertindo, bebendo, comendo, passeando, e você ali, ó. Aí passa alguém e olha para você e fala assim: o que você está construindo aí? Não, estou construindo um barco, porque Deus falou comigo e Ele disse que vai destruir essa geração, porque o coração deles é totalmente voltado para o mal, inclusive o teu. Você precisa se arrepender de viver assim. Você está doido? Deus falou que vai mandar uma inundação, uma chuva tão forte que vai... Como? Chuva? Você acha que esse orvalhozinho que cai ou que brota da terra vai criar água a ponto de inundar? E depois um barco do tamanho que você está construindo ficar ainda em cima do mar? Você é louco! Vai viver tua vida, vai curtir a tua vida, vai aproveitar a tua vida. Eu imagino que Noé abaixava a cabeça e continuava trabalhando, e trabalhando, até que, passado todos esses anos, veio a chuva forte, veio os animais, entraram na arca, e eu fico imaginando o povo olhando os animais, né? O casal de cada espécie chegando, e vamos entrando. E eles de longe olhando, falando: nossa, como é que esse cara conseguiu reunir esses animais? Até os animais estão obedecendo ele, mas o bicho é doido mesmo. Vai colocar esse monte de animal ali naqueles 3 lugares, ali 3 andares, daquele barco. Esse cara é louco. Você não imagina como é que vai estar o cheiro depois de uns 3 dias ali dentro. Até que entrou o último casal. Até que eles fecharam a porta.
E o texto diz que Deus veio e selou a arca por fora. Aí de repente eles olham para o céu e o céu começa a ficar escuro. E começa a vir chuva forte. Eles falam, ué, mas nunca aconteceu isso, o que será que é isso? E vem a chuva, e chove, e chove. Mas... E chove, e chove, e chove. 3, 4, 5, 6, 7, 10 dias. E aí você vê o nível da água subindo. E aí você fala, pô, o que está acontecendo? E você vê o nível subindo. E eu imagino, né? Imagino aqui, é a minha opinião. Pessoas com a água aqui no pescoço, olhando para a arca e correndo até ela, ou tentando chegar nela e batendo na porta. Ei, deixa eu entrar aí! Mas não podia, porque Deus selou por fora, não tinha como entrar. E a água subiu. Bom, vamos para o monte, porque no monte a água não chega. E eles foram para os mais altos montes, no mínimo. Qualquer ser humano normal que pensa, buscaria um lugar mais alto. Pois a água chegou lá, e a água passou. E todos morreram. Depois de muitos dias que a água baixou, que Deus permitiu que Noé saísse da arca, e ele saiu, e saiu todos os animais, e saiu ele são e salvo com a sua esposa, seus 3 filhos, suas 3 noras. Deus faz uma aliança com ele. Deus fala assim, eu nunca mais vou destruir seres humanos com água. E Deus fala para ele assim, eu vou te abençoar. Você demonstrou o seu amor, a sua fé por mim. Então agora, cresçam, multipliquem-se. Eu vou estar com vocês o tempo todo, eu vou cuidar de vocês. E a Bíblia diz que Noé ainda viveu mais uns 100 e lá vai fumaça de anos. Aí sim Noé curtiu a vida. Trazendo para os nossos dias, eu pergunto, como é que está a nossa fé hoje? Em Deus. Porque acabar em água, o mundo não vai acabar mais, apesar de ter enchente em tudo quanto é lugar. Ontem em Santa Catarina choveu tanto que morreram 10 pessoas e 24 estão desaparecidas. Semana passada, acho que semana passada ou segunda-feira passada, não me lembro direito, me chamou a atenção um texto na internet de fotos que as pessoas tiraram na praia, uma das praias de Santa Catarina, da tempestade que estava se formando. As fotos que eu vi, só de ver a foto, eu já fiquei com medo. Se eu estivesse lá, eu pegava o carro e ia embora na hora. Porque deu medo de ver as fotos. Tinha mais de 20 e poucas fotos. Nós estamos vendo que as coisas que estão acontecendo no mundo hoje, elas estão assim convergindo no que a Bíblia diz. Porque Jesus, meus irmãos, ele não enganou ninguém. Jesus disse, se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pega a tua cruz e me siga. Eu imagino, meus irmãos, eu tenho 57 anos, eu já passei pela época, hoje isso não tem muito mais, ainda tem, mas não como antes, né? Há 30, 40 anos atrás, quando você carregava uma Bíblia, os caras zoavam você, os caras falavam mal, brincavam com você, tiravam o sarro na rua. No carnaval, que os caras andavam nas caçambas dos carros, das caminhonetes, eles andavam com baldes de água e passavam pelas ruas e jogavam nas pessoas. Antigamente, ser cristão era só mesmo para quem tinha fé e acreditava nas promessas de Deus. Eles falam assim, poxa, mas esse tempo passou, né, pastor? Passou, lógico que passou. Hoje é um novo tempo, o evangelho é o mesmo, mas as pessoas são outras. Só que uma coisa é certa, em Mateus 24, Jesus disse e citou a mesma questão na época de Noé. Jesus disse assim, vocês vão entender, vocês que têm fé, vocês vão entender
que o tempo vai te mostrar que está chegando próximo a volta do Filho do Homem. Assim como você sabe que quando escurece o céu, forma aquelas nuvens escuras, você sabe que vai chover. Da mesma forma, os fatos, as coisas que estão acontecendo ou que vão acontecer no mundo, para quem é cristão, para quem tem fé na palavra de Deus, isso vai trazer um despertar para você. E Jesus ainda disse: assim como foi nos dias de Noé. Como é que era nos dias de Noé? O povo casava, o povo dava em casamento, o povo comia, bebia, se divertia, curtia, roubava, matava, se destruía, adulterava, tinha homossexuais, tinha lésbicas, tinha de tudo naquela época. Assim como foi nos dias de Noé, Jesus disse, assim será na volta do Filho do Homem. Porque eu imagino que aquele povo que saiu correndo, talvez atrás da arca, para tentar entrar, da mesma forma quando Jesus voltar, e Jesus disse que a volta do Filho do Homem será como o ladrão. E o ladrão, ele não chega na tua casa, bate na porta, você abre e fala: opa, tudo bem, eu sou ladrão, está aqui minha arma, deixa eu entrar que eu vou levar as tuas coisas. Não, ele entra sorrateiramente, ele quer te pegar na surpresa, que aí você fica sem ação. Jesus disse: da mesma forma será a volta do Filho do Homem. Por isso a pergunta hoje: como anda a tua fé? Porque nós estamos encerrando um ano, estamos chegando próximo do Natal, estamos chegando próximo de um novo ano. E qual é o pensamento que você teve em relação a tudo que aconteceu esse ano? Tudo que você sonhou, tudo que você pensou, tudo que você planejou lá no começo do ano, que você apresentou diante de Deus, o que aconteceu? Na maioria dos casos aconteceu tudo o inverso, tudo ao contrário. Teve gente que perdeu o emprego, teve gente que perdeu o familiar, teve gente que perdeu a saúde, teve gente que perdeu bens, teve gente até que perdeu a fé. Não, desisto, eu não acredito. Eu ouvi dia desses de um jovem, 18, 19 anos, dizendo para mim o seguinte: pastor, eu não acredito que Deus exista. E um jovem que ia na igreja: eu não acredito que Deus exista, porque tudo que está acontecendo hoje, desculpa, mas eu não acredito. E eu disse para ele: é que você é jovem, mas se você se colocar na presença de Deus, se você der a oportunidade de se relacionar com Deus, Deus vai te mostrar que Ele é Deus. Na verdade, Deus não precisa nem mostrar que Ele é Deus, porque Deus é Deus. Agora, Deus deu a oportunidade, Deus deu a dica. Que tipo de vida nós temos hoje? Aquilo que a Bíblia nos ensina. O que Jesus falou? Negue-se a si mesmo. O que é negar a si mesmo? Tem coisas que eu gostaria de fazer e eu não faço. Tem coisas que eu gostaria de ter e eu não tenho. Por quê? Porque eu sei que isso me tiraria da presença de Deus. Agora, eu abri mão de algumas coisas, por quê? Porque eu sei que o meu Redentor vive, e Ele vai voltar para buscar a sua igreja. E aí quando Ele voltar para buscar a sua igreja, aí aquela vida que você vê os outros vivendo e você talvez não viva, você vai viver se deleitando na presença eterna de Deus vivo. Por que eu estou te falando isso hoje? Para que você não perca a sua fé. Eu peguei na internet uns 3 ou 4 estudiosos da Bíblia e também pregadores. Eles escreveram algumas coisas que eu achei interessante, lições que a gente aprende de Noé e da arca. Eu quero encerrar falando sobre elas. Primeiro, algumas até eu incluí aqui, veio no meu coração, mas a maioria são desses estudiosos aí da Bíblia. Primeira lição, eles disseram assim: não perca o barco. Quando a oportunidade se apresentar a nós, vai lá e entra no barco. Não fica esperando começar a chuva para você entrar no barco, porque mesmo cheirando mal o barco,
mesmo os animais fazendo xixi, cocô, mesmo alguns até por causa do balançar. Se eu tivesse lá, eu seria um destes, porque eu estou num avião, num barco, eu tenho que tomar o Dramin, senão eu chamo o Hugo mesmo. Imagina, vômito, fezes, urina, e aquele... Inclusive tem uma história que diz que o elefante chamou Noé, falou: seu Noé, o que foi, elefante? Já começou o jogo de empurra-empurra, estamos empurrando aqui. Mas ainda assim, como eu já disse aqui de outras vezes, o melhor lugar que eles podiam estar dentro daquela arca. Trazendo para os nossos dias, igreja tem problema. Igreja às vezes tem cheiro mal, tem pecado. Igreja tem gente imperfeita. Igreja tem gente fraca. Igreja tem gente que está passando por dificuldades. Igreja tem gente que não gosta de mim. Igreja é assim. Mas ainda assim o melhor lugar para estar é dentro da arca. Porque dentro da arca virá a salvação dos céus. Eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, e você que está assistindo a gente aí, tem a oportunidade de entrar no barco, entra no barco. Domingo, como disse o pastor Paulo, mais algumas pessoas vão se batizar aqui, porque eles resolveram entrar no barco. Porque quando vier a tempestade, eu já quero estar dentro do barco, e do barco é para os céus. Uma das coisas que me chamou a atenção desses, o segundo ponto, disseram assim: lembre-se de que nós estamos todos no mesmo barco. Sim, em relação à pandemia, nós estamos todos no mesmo barco. Mas em relação também à vida espiritual, nós estamos num barco, o mundo está no outro, nós estamos num barco, o nosso barco tem um capitão, ele não está à deriva, o nosso barco tem um capitão chamado Jesus, e eu me refugio nele. Ele é o Deus que prometeu estar comigo todo dia, toda hora, e ele anda comigo. Outra dica que deram aqui, lições da arca: planeje com antecedência. Não estava chovendo quando Noé construiu a arca. Não espere a situação da tua vida piorar, ou mesmo que a situação da tua vida esteja boa. Não espere para tomar uma decisão por Jesus, por servir a Jesus. Aproveite hoje, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Pessoas inteligentes sempre têm um plano B, um plano C. Quantas pessoas aí passou o tempo e perderam emprego? Esse ano mesmo, quantas pessoas perderam emprego? E aí, o que eu vou fazer? Você tinha que ter um plano B, você tinha que ter um plano C. E qual é o plano B? Estudar, aprender uma outra coisa, fazer uma outra coisa, se reinventar. E não ficar choramingando, se matando, se suicidando como muitos fizeram. Quarto ponto de lição da arca: esteja em forma. Eu achei muito interessante isso. O autor disso aqui, ele disse assim: quando você tiver 60 anos, alguém pode lhe pedir para que você faça uma coisa realmente grande, e aí você tem que estar em forma, saúde física, saúde mental, fé firmada em Deus. Porque enquanto você estiver vivo, você pode ter 80 anos, como o teu irmão Antônio Pequeno, Deus ainda tem propósitos para mim, para a vida dele e para a tua vida também. Quinto, não dê ouvido a críticas. O que mais a gente ouve hoje em dia são críticas. Quantas pessoas criticaram o Noé? Quantas pessoas disseram para ele que ele estava perdendo tempo construindo uma arca, construindo um barco, perdendo o tempo dele? Quantas pessoas devem ter falado isso para ele? Você já parou para pensar quantas pessoas passaram durante 100 anos falando para ele: você é um tonto? Quantas pessoas já falaram para mim lá atrás? Hoje não falam mais porque já sabem que eu sou cristão. Família minha não vai em casa, amigo meu não vai em casa de domingo. Por quê? Porque sabe que eu sou cristão, domingo é do Senhor, eu estou na igreja, ainda mais que eu sou pastor, e a igreja tem 2 cultos, eu tenho prazer de estar aqui. Mas no passado, quando eu não era pastor, quando eu ainda trabalhava secularmente, eu ia de terça, de quinta, de sábado e de domingo, de manhã, domingo à tarde, domingo à noite, e ia culto de praça, e a gente fazia, e ia, e acontecia. E quantas vezes eu ouvi: como você é tonto, você está deixando de ver o seu time jogar futebol, você está deixando de ir na praia, você está deixando de viajar.
E para mim, meus irmãos, entrava por um ouvido e saía por outro, porque eu tinha um foco, como eu tenho até hoje. Eu ainda olho para Jesus, Ele é autor e consumador da minha fé. Então eu não dou bola para crítica. Eu sei que tem gente que critica. Eu sei que tem gente até na nossa igreja aqui que talvez não goste de mim, não goste do meu estilo de pregação. Também eu não vou agradar, nem Jesus agradou a todos. Você acha que eu vou querer agradar a todos? Eu não tenho condição. Se Jesus não conseguiu, eu não vou conseguir. Mas algumas coisas a gente aprende. Uma outra lição que eu aprendi lendo essas questões que foram apresentadas é que a velocidade nem sempre é uma vantagem. Questão de hoje a gente vive no tempo do fast food, tudo rápido, tem que ser tudo rápido, corrido, e se não for, você que é jovem, né? Putz, se eu não arrumar uma mina agora, como é que eu vou fazer? E se eu não arrumar um menino, como é que eu vou fazer? Aí eu vou ter que casar, eu tenho que casar. Calma, calma. Dentro da arca entrou o leopardo, que é o que mais corre, e também entrou a tartaruga e o caramujo. Eu imagino Noé, vamos filho, estou indo. Mas eles entraram e foram salvos. Então não é a velocidade que manda, é a constância. É viver dia após dia, confiando no Senhor, foco, fé em Deus. Uma outra coisa que me chamou a atenção, estou encerrando já, tá, irmãos? A arca foi construída por amadores. Eles não tinham experiência nenhuma de construção. E o Titanic foi construído por profissionais. O Titanic afundou, a arca permaneceu ali. Que quando Deus está no barco, o negócio vai. Deus dá o escape. Ou seja, em Gênesis 6, 8, o texto diz que Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Noé foi salvo pela graça. Nós somos salvos pela graça. Portanto, meu irmão, está acabando o ano. Nossa, que ano. Ai, que ano, meu Deus. Se eu pudesse, eu esquecia esse ano. Não, eu não esqueço. Que nesse ano aqui, a gente teve que se reinventar. Muitos dos irmãos não sabem, eu posso falar isso hoje, mas teve culto aqui que a gente tinha dificuldade até para ter gente para filmar, para ligar o computador lá em cima para transmitir para vocês que estavam em casa. De quinta-feira foi uma luta. Primeiro culto que nós fizemos aqui online em março, primeiro culto. No terceiro louvor, a polícia apareceu na porta. O nosso irmão diácono Valdir estava lá, atendeu os policiais. E depois que terminou o quarto louvor, eu fui lá, eles estavam orando aqui pelos enfermos. O Valdir falou: pastor, a polícia veio aí, o que houve? Não, eles receberam várias denúncias de que nós estávamos fazendo culto. Eu disse para ele que o culto era online. Nossa, mas várias pessoas aqui da região denunciaram a igreja, porque a igreja está fazendo culto, e a igreja está com a porta fechada. O Valdir falou: se os senhores quiserem entrar para ver, falou: não é a nossa alçada, mas toma cuidado, senão a prefeitura vem aí e lacra. Dali para frente, só eu e o Cláudio aqui, o nosso maestro. Eu tocando guitarra e ele tocando teclado, até para não fazer muito barulho, para não chamar a atenção. A gente entrava pela casa, para não entrar aqui na frente, para ninguém ficar vendo. Falava para os irmãos: guarda o carro nas ruas de lado, porque já viu como é que é, né? Como tem zoião com nossa igreja. Mas a gente enfrentou tudo isso e teve todos os cultos que nós nos propusemos a fazer, nós fizemos. Foi uma luta, vocês nem imaginam. Mas a graça de Deus está sobre nós. E quando eu tenho fé em Deus, eu não creio no mundo, porque o mundo hoje é o mesmo, a mesma atitude do coração do homem é a mesma daquela época. Totalmente voltado para o mal. Hoje mata-se por nada, rouba de nada, se separa por nada, se prostitui por nada. É o cara que matou, que roubou, a mulher que traiu, que fez, o cara que fez aquilo outro. A política do nosso país é uma coisa terrível. É a mesma situação. É o mesmo Deus.
E eu confio, eu tenho fé, eu creio na palavra de Deus. A situação pode estar difícil, mas acima da situação difícil existe um Deus que cuida de mim, que se você crer, cuida de você. Teve gente que estava desempregado e nessa pandemia começou a trabalhar. A situação em nosso dia, qual é a situação hoje? Todos pecaram, todos nós pecamos. Nós somos salvos pela graça. E o último texto que eu cito aqui é de Tito, Paulo escrevendo a Tito, capítulo 3, versículo 3, ele escreveu assim: houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres, vivíamos na maldade, na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. 4, mas quando da parte de Deus nosso Salvador se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, versículo 5, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. E por que Ele fez isso? Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Versículo 11, o texto diz assim: fiel é esta palavra, e quero que você afirme categoricamente essas coisas, para os que creem em Deus. Pausa aqui, tem gente aqui que crê em Deus e crê na sua palavra? Para os que creem em Deus, tem gente aí em casa ou na internet que ainda crê em Deus. Para os que creem em Deus, se empenhem na prática de boas obras, tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Com 57 anos de idade, se alguém falar para mim assim: escuta, desiste, né, meu, de ser crente, né, meu, pô, esse negócio de Jesus voltar, Ele não volta. Quantas vezes, você não teve bisavó? Eu tive bisavó, eu tive avó. Eu lembro da minha avó espanhola, Dieguito, falando de Jesus. Lembro do meu pai falando de Jesus. Lembro da minha mãe falando de Jesus. Isso ficou gravado na minha cabeça. E hoje eu falo de Jesus. Eu falo até para o meu neto. Quando eu lembro disso, 57 anos, eu penso assim: falta tão pouco, eu não vou desistir agora. Eu vou continuar firme, servindo a Deus, crendo na sua palavra. Porque se Ele voltar, eu vou estar com Ele. E se eu partir dessa para melhor, eu também vou estar com Ele. Então, meu conselho para você nesse final de ano, começo de 2021, não desista agora, falta pouco. Escuta o que eu estou te falando, falta pouco. Não entregue os pontos. Falei aqui domingo, repito hoje: cuidado, o inimigo quer te levar para longe de Deus. Não dê ouvido às críticas, não dê ouvido ao que as pessoas falam. Infelizmente as pessoas falam. Dê ouvidos à palavra de Deus, creia na palavra de Deus e prossiga, vá para frente. Fique firme, Deus é contigo. Amém? Para encerrar, eu digo: Noé tinha suas convicções. E você? Quais são as suas convicções? Quero te convidar a ficar em pé para nós orarmos em nome de Jesus.